Eu quero, na tarde desse dia, saudar a todos que estão me assistindo e que hão de assistir essa live. Como prometido, estarei mais uma vez trazendo uma reflexão para o teu coração na tarde desse dia. E como prometido, o texto sugerido bíblico nessa tarde é o Salmo de número 137, o versículo de número 1 até o versículo de número 3. E tem como tema base desses 3 versículos que diz assim: quem conhece a adoração em Jerusalém jamais permitirá que a adoração venha a ser na Babilônia. Então, como base desse tema, abre a sua Bíblia que está aí em suas mãos e acompanhe a leitura comigo. Salmo de número 137. Enquanto você está procurando, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tanto na minha vida quanto na vida dos meus familiares, e pela sua infinita misericórdia. E também agradecer a Ele por me permitir eu estar aqui trazendo uma breve reflexão para o meu e para o teu coração. Salmo de número 137 está escrito assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levara cativo nos pedia as canções, e os nossos opressores fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos em Sião. O versículo 4, para finalizar: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O texto que ora foi lido é um texto que traz um retrato de uma nação essa a qual Deus foi poupando com a sua infinita misericórdia, até o momento que Deus deu um basta em tudo o que essa nação estava praticando e levanta uma nação ímpia para reger essa nação escolhida pelo próprio Deus como vara de ferro. Haja vista que, para entendermos acerca desse Salmo de número 137, é necessário contextualizarmos para entendermos como estava o coração desta nação em terra estranha. Haja vista que, quando eu me refiro acerca de terra estranha, eu estou me dizendo sobre uma terra por nome Babilônia. Babilônia, nessa época, era uma potência política e uma potência militar. É bem verdade que a primeira conquista de Nabucodonosor
foi derrubar o Egito, pois o Egito era uma das nações potentes daquela época, e ele vai como ponto estratégico, derruba o Egito e leva o Egito a cativo e põe um dos governantes para governar na terra do Egito. O pecado da nação de Israel chegou até as narinas de Deus. Deus vai e permite que essa nação babilônica na primeira leva, aonde Nabucodonosor, juntamente com os seus exércitos, pisa na terra de Judá, na terra de Jerusalém, terra essa que havia muita adoração ao Senhor, terra essa onde foi construído um grande templo na época do rei Salomão. E quando eu me refiro acerca da construção desse templo, eu não estou me referindo sobre a questão da sua grandeza. Eu me refiro que essa construção foi um desejo de Davi, porém Deus permitiu que Salomão, o sucessor de Davi, construísse esse templo para que o Senhor viesse a habitar. É bem verdade que inicialmente o Senhor habitou naquele lugar, tanto que o escritor das crônicas vai dizer que a glória de Deus, quando foi introduzido a Arca da Aliança no lugar santíssimo, ela tomou aquele lugar ao ponto que os sacerdotes caíram no chão, devido à presença de Deus. Com isso, Deus permite que os babilônicos invadem Judá, Jerusalém, e na primeira leva Daniel, Misael, Azarias e Ananias, e todos aqueles que tinham em sua veia o sangue real, todos os sábios, e coloca dentro do palácio de Nabucodonosor. E vocês conhecem muito bem a história de Daniel e os seus 3 amigos. Porém, ainda a nação com seus pecados, porque Deus permite que Nabucodonosor leva os mais jovens. Agora, reflita comigo. Imagine uma nação essa estranha, vir e tirar o seu filho ou filha dos braços do pai e da mãe. O que Deus queria mostrar a eles era que eles deveriam voltar ao Senhor. Tanto é que o profeta Jeremias foi o que mais profetizou acerca dessa época. Ele, vendo o sentimento do coração da família por seus filhos não estar mais presente em seus lares, escreve uma carta para o rei Joaquim. Porém, o rei Joaquim é um rei ímpio, um rei que não tinha compromisso com o Senhor. E devido a isso, ele pega e rasga a carta de Jeremias. O intuito de Jeremias era fazer com que o rei viesse a trazer a nação de Israel de volta à adoração ao Senhor. Porém, isso não aconteceu. E pela segunda vez, Deus permite que os babilônicos novamente invadem Judá. E nessa segunda permissão, o profeta Ezequiel, o escritor,
do Salmo de número 137. Ele é levado juntamente com os demais. E veja que Ezequiel, Deus fala ao coração dele que no momento da deportação, no momento da navegação, ele iria ver a sua esposa sendo molestada e sendo morta, e Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, você não vai chorar. Ezequiel, ele não tem o privilégio, conforme Daniel, Misael e Azarias teve. Ezequiel é posto fora do palácio. E o texto vai dizer que, além de Ezequiel e alguns forem levados nessa segunda leva, Nabucodonosor, ele, na terceira remessa, ele novamente invade Judá. Fica por cerca de 2 anos cercando os muros de Jerusalém, fazendo com que o povo viesse a morrer de fome, fazendo com que o povo viesse a morrer de doenças, para que o povo viesse a se fragilizar e fazer com que ele permitisse com que ele adentrasse dentro dos muros de Jerusalém. E isso aconteceu. O que Nabucodonosor vai fazer primeiro? É destruir o templo que uma vez Deus habitava. O que Nabucodonosor vai fazer é arruinar as muralhas. Entenda uma coisa: uma casa sem muro é uma casa desprotegida. O inimigo entra e sai na hora que ele quiser. E é isso que foi o intuito de Nabucodonosor: é destruir os muros. Escute, o inimigo, eu aprendi aqui nessa tarde, que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando que nem leão, procurando uma brecha. E eu aprendi nessa tarde com um grande pregador que no National Geographic, falando acerca do reino animal, o leão, quando ele brama, faz com que as presas se dispersem. E é nesse momento que o leão vai perceber que vai sempre existir um fragilizado, um que não está andando conforme os seus preceitos, um que está cambaleando, e aí é presa fácil para o inimigo. Mas nesta tarde eu quero profetizar com toda a propriedade da parte do Senhor: os muros que uma vez foi derrubado na sua vida será erguido em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto vai nos dizer que Ezequiel, ele nesse momento assenta junto às margens dos rios da Babilônia. Nesse momento que ele assenta, o seu olhar é direcionado até a sua cidade natal, terra natal, Jerusalém. E quando os babilônicos, os soldados, percebem-se que há um grupo nas margens do rio da Babilônia observando com o seu olhar indirecionado até Jerusalém, ele se aproxima e fala as seguintes palavras: entoa um cântico para nós ouvirmos. E veja que o Salmo de número 37, o primeiro versículo, está dizendo o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. O que trouxe a presença dos soldados não foi somente o olhar,
mas foi o pranto, o choro. E com isso, vendo a fragilidade, eles começaram a rirem acerca da situação que eles estavam lembrando da sua terra natal. E veja que Ezequiel vai continuar dizendo que quando eles mencionam acerca de que eles deveriam entoar um cântico, eles mencionam: como que eu vou entoar um cântico em uma terra estranha? Entenda uma coisa, que quem conhece adoração em Jerusalém nunca vai adorar na Babilônia. Vou repetir: quem conhece adoração em Jerusalém nunca vai adorar na Babilônia. O adorador de verdade, ele jamais permitirá que os sons da Babilônia venham estar dentro da sua casa. Quantos lares estão sendo destruídos por permitirem: isso não tem nada a ver. Ouvir um som da Anitta não tem nada a ver, isso é normal. Ouvir um som do Pablo Vittar, isso é normal. Quantos lares têm permitido os sons da Babilônia adentrarem dentro dele? Mas escute, não adianta nada eu adorar lá em Jerusalém e permitir que os sons da Babilônia estejam dentro da nossa casa, dentro do nosso carro. Um dos maiores erros da minha vida foi permitir que isso acontecesse por um intervalo de tempo. Um pagodinho não tem nada a ver. Umas músicas lentas não tem nada a ver. Tem sim. Porque quem conhece o que é adorar em Jerusalém jamais vai permitir sons da Babilônia dentro ou no âmbito onde nós vivemos. Isso reflete acerca de Daniel capítulo de número 3, e já estou encerrando, que Nabucodonosor levanta uma estátua, e aí ele faz um decreto dizendo que todos aqueles que ouvissem os sons de pífaro, citara e dentre outros instrumentos, que são muitos, tinha que se prostrar diante daquela estátua. Só que, dentre muitos que estavam ali, porque Daniel estava a serviço do rei fora da Babilônia, por isso que Daniel não é citado no capítulo de número 3. Dentre muitos que estavam nesse decreto, existia 3 que sabiam o que é adorar em Jerusalém. Porque quem adora em Jerusalém jamais vai permitir que um decreto mundano, ouvindo os sons mundanos, irá fazer-se curvar diante da circunstância e da situação. Misael, Azarias e Ananias, que é chamado Sadraque, Mesaque e Abednego, são os 3 diferenciados, são os 3 que conheciam o que é adorar em Jerusalém. Porém, alguns que se incomodaram de, quando ouvisse o som e vendo que eles não se prostraram, porque é bem assim.
tenho algo da parte de Deus para falar para o teu coração. É bem assim. Na faculdade, é bem assim nos momentos que estamos reunidos, tanto familiar quanto fora da família, no serviço, no nosso trabalho. Somos chamados de quadrado. Você não se envolve, não. Quem conhece o que é adorar em Jerusalém não se envolve em algo mundano, em algo sujo, em algo que vai fermentar aquilo que você ouviu de edificação em Jerusalém. E os incomodados chegou até Nabucodonosor e diz: olha, foi ouvido sons aqui na Babilônia, porém todos se prostraram menos 3. Aí ele faz um decreto, chama-o e diz o seguinte: olha, vocês vão ouvir o som, e se vocês não prostrarem, a fornalha vai aquecer 7 vezes mais, e vocês serão lançados dentro da fornalha. Eu tenho mais algo da parte de Deus para te dizer. Quem conhece, quem é adorador em Jerusalém, não adora na Babilônia. Sabe aonde que adora? Dentro da fornalha. Ainda que seja aquecido 490 vezes. Sabe que dentro da fornalha existe aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu termino aqui essa breve reflexão dizendo: não permita que os sons da Babilônia venham a tirar o seu olhar de Jerusalém. Não permita que os sons da Babilônia venham a superar o louvor e a adoração em Jerusalém. Os sons da Babilônia nos traz frustração, nos entristece. E eu vou compartilhar isso com vocês. Quem nunca ouviu, antes de se converter ao Senhor, e gostava de uma música, trazia lembranças especiais, música e sons da Babilônia, mas após conhecer o que é adorar em Jerusalém, sabe distinguir que os sons da Babilônia sempre vai ter lembranças do passado que vai nos ferir, que vai nos deixar para baixo. Mas quem é adorador em Jerusalém sempre vai ouvir louvores que vão edificar a sua vida, louvores que, quando você estiver para baixo, vai fazer te erguer, louvores que, quando você quiser parar, ao ouvir os sons de Jerusalém, vai te impulsionar a caminhar. Mais uma vez eu repito: quem é adorador em Jerusalém jamais ou nunca vai adorar na Babilônia. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Continue orando por mim. Continue orando por mim, porque eu tenho certeza que esse recomeço, como já foi profetizado na minha vida, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu profetizo na sua vida: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Faça essa decisão hoje. Tira
tudo o que não presta da sua vida. Aqueles sons que te faz você para baixo, tira, arranca, porque você conhece e você é adorador em Jerusalém. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.